Olá, seja bem-vindo ao especial de Imposto de Renda do IQ, startup que ajuda consumidores e empresas a tomarem as melhores decisões financeiras. Nessa série especial de vídeos, nós daremos dicas e tiraremos as principais dúvidas relacionadas ao processo de preenchimento da declaração de imposto de renda. Para nos ajudar com essas questões, nós convidamos a Camila Boscov, que é professora de Contabilidade Financeira do INSPER em São Paulo. Obrigada pela presença, professora. Muito obrigada pelo convite. Esse vídeo vai responder dúvidas gerais sobre o imposto de renda. Vamos começar pelo simples, professora. Quem deve declarar o imposto de renda? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que deve declarar o imposto de renda o trabalhador que recebeu mais de R$28 mil por ano. E dentro desses R$28 mil, você deve incluir o seu salário, né, caso você trabalhe em alguma instituição. Mas você pode incluir também bolsa, se você é um bolsista, por exemplo, de algum programa. Você pode incluir algum aluguel, se você tem um imóvel, por exemplo, alugado. Você poderia incluir aposentadorias, se você recebe essa aposentadoria. Alguma gratificação, alguma participação, algum bônus que você recebeu. E se você, por exemplo, prestou algum serviço, qual foi a remuneração que você recebeu por esse serviço, deveria todo esse valor ser computado. Então, se você somar tudo isso e der mais de R$28 mil por ano, você é obrigado a fazer a declaração. E não só os rendimentos são importantes, né, na declaração. As pessoas também precisam incluir tudo que elas têm de bens e patrimônio, né? Exatamente. Então, eu preciso fazer uma relação que eu tenho que divulgar à Receita Federal de quais são os meus bens. E aí eu preciso fazer essa declaração. Então, por exemplo, eu tenho uma casa, eu tenho um apartamento, eu tenho um terreno. Até joias eu posso fazer também essa divulgação para a Receita Federal. E além disso, eu devo divulgar também as minhas aplicações financeiras. Então, por exemplo, se eu tenho um dinheiro aplicado num CDB, numa poupança, se eu comprei, por exemplo, ações, títulos públicos, tudo isso eu devo informar. E quais documentos, né, que a pessoa tem que reunir quando chegar essa hora do ano, esse momento de fazer, preencher e entregar a declaração? Quais são os principais documentos que ela tem que ter em mãos? Então, os principais são 3 documentos. Então, o primeiro deles é o informe de rendimentos. Esse informe de rendimentos eu vou receber do meu próprio RH, por exemplo, na empresa que eu trabalho, e no banco que eu tenho conta ou na corretora, eles vão me enviar um e-mail, eles vão me enviar alguma informação. Olha, no site você encontra esse informe. Então, o primeiro documento é o informe de rendimentos. Um outro segundo tipo de documento é o documento dos bens, porque agora nós temos uma novidade que quando você declarar o seu imóvel, você vai ter que passar uma série de informações para a Receita Federal. Então, por exemplo, qual a área, quantos metros quadrados tem o seu imóvel, qual o número do cartório, o número do registro, o número do IPTU. Então, essas informações sobre os seus bens, você precisa, por exemplo, um veículo, o número do Renavan. Então, essas informações sobre os seus bens você tem, e aí você tem que procurar nos seus arquivos pessoais na época que você comprou. E um terceiro documento são as informações sobre as despesas que a pessoa tem. Então, por exemplo, se você pagou, vamos supor, um convênio médico, se você foi num dentista e pegou um recibo. Então, esses recibos dos gastos que você fez, e alguns desses gastos podem ser dedutíveis, você precisaria divulgar. Então, você precisa ter o comprovante, que são as notas fiscais, os recibos dessas despesas, por exemplo, como o convênio, o dentista, uma reforma que você fez, tudo isso você precisa ter em mãos. E para quem declara mais de um ano, né, para quem não está fazendo a primeira declaração, se essa pessoa perdeu as informações, ela perdeu o computador, ela não sabe onde está a declaração dela do ano anterior, o que ela deve fazer? Essa é uma questão bem complicada. Então, a primeira questão é não desista de procurar no seu computador, que é o modo mais fácil. Geralmente, quando a gente salva, a própria Receita Federal salva o arquivo com o número do seu CPF. Então, você poderia ir lá no computador, no item de pesquisa, e digitar o número do seu CPF. Muitas vezes, ele está salvo em algum outro lugar, mas a própria pesquisa do seu computador encontraria e seria o melhor dos mundos. Mas caso você não ache, você perdeu mesmo, roubaram o seu computador, você não tinha uma cópia, você vai ter que ter um certificado digital, que é como se fosse uma carteirinha que te dá acesso a entrar no site da Receita Federal para você buscar o número do recibo da sua declaração passada. Então, o que você precisa saber é esse recibo, qual o número do recibo da declaração passada para você fazer atual. Só que aí pode ser que você não tenha, esse certificado digital.
Então aí você vai ter que ir mesmo num posto da Receita Federal e aí você vai ter que ir lá e pedir o número do recibo. Aí não vai ter jeito, vai ter que ser presencialmente mesmo. E quanto ao prazo, professora, a gente sabe que neste ano, 2019, o prazo é até dia 30 de abril. Em geral, o prazo de declaração acaba no finalzinho de abril mesmo, em todos os anos, né? Mas o que acontece se a pessoa perdeu o prazo? Ela pode fazer a declaração depois, no momento que ela lembrar, porém, ela vai ter que pagar multa e juros. Então, ou seja, não é legal. Então, se ela estiver devendo ali R$100 a pagar de imposto, ela vai ter que pagar, além dos R$100, a multa pelo atraso e os juros. Então, ou seja, o ideal é ficar mesmo atento aos prazos estabelecidos pela Receita. Professora, se alguém não fez a declaração nos anos anteriores, quando ela deveria ter feito, quando ela atingiu os critérios de rendimentos para fazer a declaração, ou se ela não incluiu todos os bens e rendimentos que ela deveria, o que ela deve fazer? Como que ela deve fazer essa retificação? Ela deve fazer imediatamente, assim que ela percebeu essa ausência, né, da declaração do ano, e ela vai no próprio programa da Receita mesmo, que tem a opção lá de ser uma declaração retificadora. Ela pode fazer isso num prazo de até 5 anos. E também existe um outro caso de você fazer uma retificação, de você perceber que você cometeu algum erro ou você esqueceu alguma informação importante. Você poderia fazer essa retificação, se for no prazo até o final de abril, é tudo tranquilo, você pode fazer normalmente. Passado disso, vamos supor que você fez a retificação e você percebeu que você não tinha que pagar 100 de imposto, você tinha que pagar 120. Aí o que a Receita vai fazer? Ela vai te cobrar uma multa e uns juros. E se for o contrário, vamos supor que você pagou R$100, depois de 2 anos você reparou num erro e você deveria pagar menos que R$100, você deveria pagar só 90. A Receita te devolve esse dinheiro. E essas pessoas que fizeram a retificação, elas vão cair na malha fina? O cair na malha fina geralmente está atrelado ao fato de você, por exemplo, colocar alguma despesa que ela não seria dedutível, por exemplo, de você colocar alguma informação errada na sua declaração do imposto de renda. Uma outra questão importante é, vamos supor o seguinte, eu fiz uma reforma no meu apartamento, então eu aumentei o valor do meu bem por conta desse gasto que eu tive na reforma. Só que a outra pessoa, vamos supor que eu paguei um grande valor para uma empresa de marcenaria. E aí vamos supor que a empresa de marcenaria não fez a declaração de que ela recebeu esse valor dos meus móveis planejados. Então, quando a Receita Federal fizer esse cruzamento de dados, ela vai dizer que eu declarei o que eu paguei para o marceneiro, mas o marceneiro não declarou o que ele recebeu. Então, o marceneiro poderia entrar na malha fina. Uma outra questão é, eles vão acompanhar, por exemplo, o seu aumento de patrimônio. Então, vamos supor que você declarou ali a sua renda, né, de quanto você recebeu de salários no ano. Só que aí você coloca que nesse ano você comprou casa, apartamento, veículos, joias, fez aplicações em CDBs, um valor incondizente ao que você ganhou. Aí a Receita Federal vai checar o que está acontecendo, né? Como é que você informou que você teve aquele rendimento, mas o seu patrimônio cresceu tanto. Então, esses são os casos da malha fina. E aí o contribuinte ele é convocado para comparecer na Receita Federal, é isso? Exato, aí ele vai ter que vai fazer a prestação de contas, né, do porquê que aconteceu isso, e aí caso verifique mesmo que há algum erro, alguma fraude, a pessoa que cometeu o erro vai ter que pagar juros e multa à Receita Federal. Quais são as diferenças entre a declaração simplificada e a declaração completa? A declaração simplificada, ela é para as pessoas que elas gastam pouco por ano com essas despesas dedutíveis para a Receita Federal. Então, por exemplo, não tem filhos ou gastam pouco com filhos, não gastam muito com planos de saúde. Nesse tipo de declaração, as suas despesas dedutíveis, elas seriam 20% do total de seu rendimento. Então, por exemplo, se você fizer a conta das suas despesas dedutíveis e verificar que ela representa menos de 20% de todo o valor que você recebeu no ano de salários, por exemplo, vale a pena você optar pela declaração simplificada. Já a declaração completa, ela é para aquelas pessoas que geralmente gastam mais do que esses 20%, por exemplo, com escola dos filhos, com convênio médico, com consultas, por exemplo. Então, para essas pessoas que gastam bastante, tem muitas dessas despesas, a declaração completa é a melhor.
Porém, a própria Receita Federal, quando você estiver preenchendo a declaração completa e você estiver terminando, ela já vai dizer para você, olha, nesse caso aqui, seria melhor você fazer a simplificada, porque você teria, por exemplo, um benefício tributário, você pagaria menos imposto ou teria um imposto maior a receber. Então, a própria Receita Federal, se você estiver fazendo a completa, ela já pode dizer, olha, no seu caso a simplificada é melhor. Mas resumindo, a simplificada é melhor para quem tem poucas despesas dessas dedutíveis. Além da declaração simplificada e da completa, tem a declaração conjunta, que é diferente da individual. Para quais casos cada uma delas faz mais sentido? A declaração conjunta, ela vale muito a pena quando um casal tem muitas despesas. E aí, o que poderia fazer o casal? Então, vamos supor que um deles, o marido ou a mulher, faz a declaração como contribuinte. E aí, o que ele poderia fazer? Ele poderia colocar a esposa ou o marido como dependente. E aí, no caso, ele colocaria todos os gastos que eles tiveram juntos na declaração dele. Vamos supor que o marido fez a declaração, colocou a esposa como dependente. Nas despesas, ele colocaria todo o gasto, por exemplo, como plano de saúde, os gastos odontológicos, esses gastos todos com a educação do filho, ele colocaria de uma vez só 100% desses gastos. Mas é importante lembrar que a receita do ganho deveria ser o ganho do casal como um todo. Então, na hora de declarar qual o valor da sua renda, você tem que colocar tanto o que o marido quanto a esposa, por exemplo, receberiam de forma conjunta. E é interessante pensar no seguinte, vamos supor que eu quis fazer a minha declaração individualmente. Então, o homem faz uma, a mulher faz outra. E aí, vamos supor que eu paguei um convênio médico. Nesse caso, somente um dos dois poderia colocar o gasto com o convênio como uma despesa dedutível. Eu não poderia colocar, por exemplo, 50% no meu marido 50% no dele. Não, um só deveria colocar 100%. Então, como um só coloca 100%, às vezes é melhor você fazer a conjunta, porque aí o marido coloca todos os gastos na declaração, por exemplo, coloca a mulher como dependente e na hora de somar a renda ele soma dos dois. Professora, quem pode ser meu dependente na declaração de imposto de renda? Bem fácil essa. Você vem aqui no campo dependentes na sua declaração e entre dependentes você vem, clica em novo. Dentro de novo tem tipo de dependente, aí você consegue descobrir todos os tipos de dependentes que são possíveis de você declarar, então fica muito fácil saber. Então, por exemplo, se eu vivo com alguém, com um homem ou uma mulher há mais de 5 anos, essa pessoa pode ser o meu dependente. Ou, por exemplo, se eu tenha filhos com essa pessoa pode ser o meu dependente. O meu filho pode ser meu dependente ou enteado em duas situações. Até 21 anos ou até 24 anos se a pessoa está fazendo faculdade. Poderia também ter algum irmão, algum neto, desde que eu tenha a guarda definida pela justiça. Também poderia ser meu dependente algum incapaz que eu sou tutor. Se eu tenho um filho com alguma deficiência, por exemplo, mental, um incapacitado, ele poderia ser meu dependente, independente da idade dele. E aí, no caso, a gente preencheria as informações aqui no programa, colocando o CPF, a data de nascimento, eu coloco o nome do meu dependente e o total de gastos que eu tenho por cada um dos dependentes. Inclusive, nós temos uma novidade esse ano que todas as crianças que já saem da maternidade, elas precisam ter CPF. Então, você precisa colocar o CPF da criança nesse campo. A Receita agora exige, né? Você já não consegue mais colocar um dependente se ele não tem CPF, né? Você já não consegue salvar essa informação no seu sistema. E uma dúvida muito comum, professora, é de pessoas que gostariam de incluir dependentes que elas não possuem a guarda oficial, né? Então, por exemplo, avós que pagam a escola dos netos ou que ajudam com algum outro tipo de despesa. Eles podem incluir essa informação de dependente na própria declaração ou não? Não, isso não é possível. Só é considerado dependente se eu tiver a guarda judicial dessa criança.
E no caso de filhos que já têm algum tipo de renda, professora? No caso, por exemplo, de um estudante da faculdade que já tenha começado a fazer um estágio, devo colocar o rendimento dele junto com o meu, caso ele seja meu dependente? Você tem duas opções. A primeira é você declara o seu filho como seu dependente e na hora que você for informar a renda, você põe a sua renda mais a renda do seu filho, vamos supor essa bolsa de estágio que ele tenha. Ou há uma segunda opção que você poderia falar que o seu filho faz a declaração dele sozinho. Então você envia duas declarações, a sua e a do seu filho. E às vezes, como o seu filho ele vai ganhar menos, muitas vezes, vale a pena porque você acaba economizando o imposto. Agora vamos falar sobre os alimentandos. Primeiro, professora Camila, o que é um alimentando? O alimentando é aquela pessoa que recebe uma pensão, mas tem que ser uma pensão definida pelo juiz. Então vamos supor que eu fui casada, e eu tenho um filho. E esse filho vive com o meu ex-marido e eu pago todo mês uma pensão para esse meu filho. Esse meu filho é um alimentando e eu tenho que colocar as informações dele no programa da Receita. Eu venho aqui em alimentandos, coloco novo, eu coloco o CPF do meu filho, coloco a data de nascimento dele e o nome completo. Aqui esse campo, então, ele tem que ser preenchido por quem paga a pensão. Pelos dois, para quem paga a pensão e para quem recebe. Então, eu teria que colocar as informações que eu estou pagando a pensão para o meu filho e o meu ex-marido que ele recebe. E o meu ex-marido vai ter que pagar imposto em relação a esse valor da pensão que ele está recebendo. E como você disse, professora, essa determinação ela tem que ser oficial, tem que ser judicialmente definida a pensão. Então não vale, por exemplo, casais que têm um acordo extraoficial de pagamento de pensão, né? Desde que você tenha um acordo que seja alguma coisa com validade num cartório, poderia valer, mas precisa ser alguma coisa oficial. E é muito importante ressaltar o seguinte aspecto. Vamos supor que um juiz determinou que eu pagasse a pensão de R$1.000 por mês para o meu filho. Só que eu, para ser legal e porque eu acho importante, eu pago R$1.300 por mês para ele. Eu só posso deduzir os R$1.000, que é o valor que o juiz me definiu. Não pode passar dessa determinação, né? Tem que ser tudo oficial. Tem que ser o oficial. Somente esse valor é que vai ser uma despesa dedutível para efeitos de imposto de renda. E a Receita, ela dá aqui uma opção naquele campo ali no exterior, né? Isso é para casos de alimentandos que moram em outro país, né? Para pensões pagas no exterior. Isso. Então, por exemplo, vamos supor que eu pago a pensão para o meu filho. Eu teria que ir no pagamentos efetuados. Nos pagamentos efetuados, eu vou em novo e eu preciso procurar o código da Receita. Eu morando no Brasil, eu coloco o código 30. Então, se o meu filho mora com o meu ex-marido, eu coloco 30. Agora, por exemplo, se a questão é não residente no Brasil, o código seria 31, mas nesse mesmo campo de pagamentos efetuados. Agora, o meu ex-marido, ele vai ter que também declarar essa pensão que ele está recebendo, só que em outro campo. Ele vai ter que vir aqui, ó, em rendimentos tributados recebidos de pessoas físicas. E aí vamos supor que o meu filho chama-se Rita, vamos supor que é uma filha chamada Rita. Eu venho aqui nessa informação dela e eu vou ter que preencher mês a mês o valor, meu ex-marido no caso, vai ter que preencher mês a mês o valor que ele recebeu de mim de pensão. E aí ele vai ter que colocar qual o CPF da pessoa que pagou e qual foi o CPF de quem foi o beneficiário. Aqui no caso, o alimentando, né? No caso do alimentando. Então, o meu ex-marido teria que preencher, vamos supor, da nossa filha Rita, todos os valores que eu paguei para eles de pensão. E ele vai ter que pagar imposto de renda sobre esse valor. Essas foram as dúvidas desse vídeo. Continue ligado no nosso canal para ter mais informações. Até a próxima.